Alegria Heróis, no canal da história de hoje, falaremos do antigo próximo, das primeiras civilizações, O surgimento das cidades, a invenção e domínio da escrita, o advento do comércio. A transmissão oral passa a ser insuficiente para a apresentação da memória e identidade dos primeiros povos urbanos, já que já possuíam uma estrutura religiosa, política e econômica diferenciada, Como consequência, os primeiros documentos de natureza jurídica aparecem por volta de 3100 a.C. O Oriente Próximo, como falamos, é o Egito, a antiga Mesopotâmia, atualmente o Iraque. O termo usado para denominar a região, de Antigo Oriente Próximo ou Antigo Oriente, é exatamente pelas civilizações anteriores às clássicas, na região que atualmente se denomina o Oriente Médio, o Iraque, parte do Irã, parte da Turquia, Síria, Líbano, Israel, Egito, no período que vai desde a Idade do Bronze até um pouquinho mais à frente. Próximo ao século VI, a expansão dos persas, O termo é amplamente usado pelos especialistas, arqueólogos, historiadores, e a egiptologia. Vale lembrar também os períodos da história, Então, nós temos a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna. Então, na Idade Antiga, a Idade Oriental, falamos exatamente dessa relação, E isso data de 4000 a.C. a 500 a.C. Na Antiguidade Oriental, refere-se à história dos povos que habitaram o Oriente Médio e Norte da África, como falamos. Então, basicamente, são mesopotâmicos, egípcios, persas, fenícios e hebreus. Vamos falar agora sobre os egípcios, O Egito não transmitiu códigos nem livros jurídicos, mas foi a primeira civilização humana que desenvolveu o sistema jurídico que se pode chamar de individualista. Já na Mesopotâmia, conheceu as primeiras formas de direito, os sumérios, os acadianos, os hititas, os assírios, redigiram textos jurídicos que podem se chamar códigos, os quais chegaram a formular regras de direito, mas menos abstratas. Os hebreus localizados entre o Egito e a Mesopotâmia não atingiram um desenvolvimento do direito tão grande, mas registraram na Bíblia seu livro religioso, um conjunto de preceitos morais, jurídicos, que foram perpetuados, influencia direta em direitos canônicos, do direito dos muçulmanos. As diferenças geográficas, políticas e econômicas entre Egito e Mesopotâmia influenciaram os institutos jurídicos dessa civilização. Quanto à geografia, os mesopotâmios egípcios formaram sua civilização em torno dos rios Tigre, Eufrates e Nilo. Os dois povos foram beneficiados por um solo propício para a agricultura, a navegação fluvial, essencial para transporte de mercadorias e a modernização do comércio. As diferenças: o Nilo, período de cheias e recuos das águas previsíveis e estáveis, influência da religião, como a imortalidade do faraó e sua associação com a divindade. Tigre-Eufrates, a monarquia representa a luta de uma ordem humana, com todas as suas ansiedades e fragilidades, para se integrar ao universo. Na política, o Egito, a monarquia era unificada, com um poder central bastante definido, titularizada pelo faraó. A Mesopotâmia, a civilização baseada na organização em cidades-estado. Na economia, tanto na Mesopotâmia como no Egito, o comércio era um elemento crucial na consolidação dessas civilizações, sendo que as cidades daquelas dependiam bem mais do comércio que o Egito, o que diferencia o desenvolvimento do direito privado nessas duas civilizações. A semelhança, possuem como aspectos comuns o cultivo de alimentos e a navegação fluvial. A diferença, no Egito, rico em vários materiais, ouro, cobre, marfim, só não possuíam a madeira que importavam do Líbano. A Mesopotâmia, carente de minerais, exceção do cobre, resultando em uma dependência muito maior do comércio. Na sociedade egípcia,
O governante era o faraó, possuía poderes totais sobre a sociedade egípcia, além de ser reconhecido como um deus vivo. O poder dos faraós era transmitido por hereditariedade, portanto, não havia nenhum processo de escolha ou votação para colocá-lo no poder. O faraó e sua família eram muito ricos, pois ficavam com boa parte dos impostos recolhidos entre o povo. A família real vivia de forma luxuosa em grandes palácios. Os sacerdotes, na escala do poder, estavam abaixo somente do faraó. Eram responsáveis pelos rituais, festas e atividades religiosas no Antigo Egito. Os chefes militares eram os responsáveis pela segurança do território egípcio. Em momentos de guerra, ganhavam destaque na sociedade. Tinham que preparar e organizar o exército de forma eficiente, pois uma derrota ou fracasso podia lhes custar a própria vida. Os escribas. Os egípcios tinham a hierografia que registrava todo o acontecimento da vida, principalmente a vida do faraó. Escreviam no papiro, papel feito de fibras da planta de papiro. O povo egípcio, mais da metade da sociedade egípcia, era formado por comerciantes, artesãos, lavradores, pastores. Trabalhavam muito para ganhar o suficiente para a manutenção da vida. Os escravos geralmente eram inimigos, capturados em guerras, conquista, trabalhavam muito e não recebiam salário. Ganhavam apenas as roupas velhas, alimentos e a sobrevivência. Eram constantemente castigados. A escrita egípcia pode ser representada em 3 formas. Em primeiro lugar, a hierografia, que é a escrita sagrada, e sagrada, nos túmulos e nos templos. Era formada por desenhos. Os escribas rapidamente inventaram um novo gênero de escrita que permitia uma comunicação mais rápida e eficaz, a escrita hierática, que é a escrita sacerdotal, em que o alfabeto tem os mesmos tipos de hieróglifos, mas com formas diferentes e mais simples. A terceira forma da escrita é a demótica, que surgiu na dinastia do terceiro período intermediário, de 1075 a 650 a.C., e é um gênero de escrita mais rápido de uso popular no período ptolomaico, de 332 a 30 a.C. Esta era já a escrita que se utilizava por todos os textos científicos, religiosos e literários. Na economia do Egito, o faraó baseava-se no método, O faraó era o dono de todas as terras do país. Também administrava as construções e minas. E as principais atividades econômicas eram a agrícola, o comércio externo e forjamento de metais. A agricultura, pecuária, comércio, e a religião egípcia era politeísta. Os egípcios tinham grande respeito com fenômenos de natureza e com os animais. Cada cidade tinha seu próprio deus. Como acreditavam na vida após a morte, mumificavam os faraós e colocavam as pirâmides. As pirâmides egípcias são imponentes edificações construídas inicialmente por volta de 4.500 anos atrás. Tais edificações eram erguidas como um monumento à memória dos faraós já mortos, servindo elas mesmas em monumentais tumbas. O rio Nilo corresponde ao importante rio africano que deságua suas águas no Mediterrâneo. As bacias hidrográficas abriga vários países, Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo, Burundi, Sudão, Etiópia e o Egito. Forte abraço a todos, obrigado pelo carinho. Caveira, salve nosso general, quem tem ele tem tudo.